Oi, Daniele. Vamos aguardar um pouquinho a Ana Lu chegar. Eu já entrei um pouquinho antes. Ana Lu, tá. Então, eu vou esperar a sua solicitação, Ana Lu. Na, na Lu, você pode solicitar para entrar? Tá dando? Oi, É. Lucy. Olá, tudo bem? Ai, Ana Lu, que delícia! Ai, Tudo peraí, bem? meu Deus. Opa, o que aconteceu aí? Vamos arrumar aqui. Aí, será que é assim, mais pra trás? A gente pode, deixa eu ficar um pouco mais pra trás, pra não cortar minha cabeça. Oi, querida. Tudo bem, Ana Lu, que gostoso que você está aqui. Ai, Coisa boa. Nossa, Beijocas de Manaus, você conhece a Sandré? sim, Sandré, linda. Ai, minha prima Ju, olha, Sandré, maravilhosa. Todo mundo tá aqui, gente. Ai, que gostoso. Delícia! É muito gostoso essas lives, né? Carinho Trancoso Yoga, você conhece? Não, mas olha, Ai, que gostoso. bem, Camila. Oi, seja bem-vinda. Aí eu vou colocar Coisa uma música mais boa. pesada atrás para não cair no celular. Aham. A gente tá encaixando, pera lá. Encaixando aí que a gente aguarda um Um pouquinho. livro, alguma coisa. A caixinha, acho que vai e vai encaixar certinho. Sara, seja Minha bem-vinda. prima, oi, Ju, seja bem-vinda. Que legal. Ah, eu tentei Então, escurecer a gente, luz boas-vindas atrás. aí a todos você. Oi? Eu tentei escurecer a luz atrás com a cortina, acho que fica bom, porque eu não queria ficar de costa. Você ficou um pouco mais escura, É, eu tô na mesa, mas eu não consigo mudar. Porque eu tô mas toda tá organizada. bonito, mas tá legal, tá dando para te ver bem. Tá, tá. Então, boas-vindas aí a todo mundo que está entrando, né, para assistir a live. Essa live vai ficar gravada, né? Então todos que também vierem assistir a live depois são bem-vindos. E se vocês que estão aqui agora nesse momento puderem convidar pessoas para participar, tiveram algumas pessoas que falaram para mim que vão assistir a live gravada, perguntaram se ia ficar gravada, vai ficar. Então vai ter a chance de assistir depois. Tanto quem está aqui assistindo, como quem for assistir depois, peguem um aviãozinho, convidem outras pessoas que possam ter interesse por esse assunto, por essa experiência da Ana Lu maravilhosa, né? Então, acho que com certeza a gente vai agregar muita coisa interessante para o nosso trabalho, né? Então, eu queria que agora a gente parasse um pouquinho todos nós, que a gente tenha o hábito de, antes de começar uma live, de a gente respirar, né? Tanto para a gente que vai conversar com vocês, poder se preparar para esse momento especial, como para você que vai assistir também, poder se preparar para absorver, né, o que a Nalu vai contar para a gente. Então, a gente já podia sentar numa boa postura, né? E apoiar as mãos sobre as coxas, fechar um pouco os olhos. Vamos cada um no seu próprio ritmo, respirar profundamente, soltar o ar bem suavemente. Pode fazer isso algumas vezes. A gente pode sentir as nossas melhores intenções para esse momento. E aí a gente respira bem profundo, bem suavemente. E aí a gente vai abrindo os olhos
para a gente poder começar, então. Então, Nalu, primeiro, assim, gostaria de te apresentar, né? Eu sempre senti, desde que eu te conheci pela primeira vez, assim, uma grande animação, né? Um grande interesse, entusiasmo pela yoga para criança, né? Então, é uma área que eu amo, que eu trabalho há muitos anos, então é gostoso quando a gente vê esses sentimentos na pessoa, né? E quando você compartilhou comigo o teu trabalho, eu fiquei bem encantada. Eu assisti, inclusive, uma aula no YouTube que você me passou, além Uhum. de ler o trabalho, uma aula com um professor seu. Eu achei com informações muito interessantes, assim, para os educadores. Eu gostei muito. E daí eu te convidei, então, para que você possa compartilhar com a gente o que tem nesse seu trabalho científico, né? Então, as pessoas hoje elas vão ter essa oportunidade. Aí eu sugiro assim você da gente começar de você falando um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar, a sua trajetória com yoga para criança até chegar nesse momento em que você escreveu essa obra que inclusive você praticou, porque tiveram 15 aulas, né, Uhum. experimentais que você 15 aulas que fazem parte do projeto, que você vai poder explicar direitinho. Mas conta primeiro assim como que você chegou na yoga, como que você chegou principalmente na yoga para criança. Então acho que seria o momento da gente entender a sua trajetória profissional até o momento que você chegou, né, na yoga para criança. Então, boa tarde para todo mundo. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E da mesma forma que você também sentiu essa afinidade, eu realmente tive um prazer imenso, assim, eu conheci, né, esse curso. O seu curso foi realmente um marco na minha vida profissional, pessoal, e realmente foi quando a gente descobre o nosso propósito, né? Amor. Então, meu nome é Nalu e a minha trajetória profissional ela foi mudando conforme eu vi as necessidades assim de me encontrar no mundo, né? Então, eu sou designer de formação, sou pedagoga, eu sou mestre em gestão de políticas públicas, eu fui bancária por mais de 10 anos, e aí eu trabalhando no banco, eu tive um afastamento com uma artrose na mão, fiquei afastada. E por 9 meses eu fui fazer um tratamento com a medicina ayurveda. Eu já fazia yoga, mas era yoga com uma teoria, como uma prática gostosa, um alongamento, mas não era uma coisa tão aprofundada, né? Quando eu fiquei afastada, que eu comecei a fazer o tratamento, as massagens, então o áudio está muito difícil. Será que é o Ô, meu? Nalu, se você colocar somente no Wi-Fi, tira do dados móveis, que às Ah, então vezes peraí, só um pouquinho. melhora. É, ela vai tentar ajustar, gente. Parou? É que eu coloco um fone? Você não está com dois dispositivos, não. Você só está com um Não, dispositivo ligado. só isso. Vamos ver se agora melhorou. Você colocou só no Wi-Fi? Ah, então tá. Desculpa, gente. Às vezes fazendo essa mudança melhora. Desculpa. Então vamos lá. Então, assim, eu fui fazendo essa imersão na Ayurveda, fui trabalhando mais o meu autoconhecimento. Quando eu voltei para o banco, eu acho que eu vou pegar um fone. Será que eu melhoro? Só um pouquinho. É. Ele tá aqui, inclusive. Não, ele tá aqui, tá aqui. Por que será que está dando essa Pois interferência? Às vezes é, acontece de qualquer. Mas fazer com fone vai melhorar. tomara, tomara. Mas aí deixar o telefone em pé. Ai, meu Deus do céu. Concentra. E as coisas de tecnologia fazem parte, Ah, né? O pois é. importante é que a gente. Vou tentar. Deixa eu ver se
Mas a interferência, eu tô escutando a interferência aqui, ó, mesmo no celular. Vê se melhorou agora. Ó, eu escuto uma interferência. Continua falando para ver se melhorou depois que você pôs o fone. Pois é, e aí como... Ah, tá muita interferência. Tá Mas o que será? tranquilo? Pra mim tá pior agora. Pra mim eu não consigo me escutar. Que Ai, meu engraçado. Deus. Se você sair e entrar de novo, eu te Vou espero. fazer isso, vou fazer isso. Você coloca no Wi-Fi, só no Wi-Fi, Tá. tá? E aí eu te espero um pouquinho. Como que Aí eu as pessoas esperam. saio daqui? Poxa, boa pergunta. Peraí, Cris. Entra e sai de novo. Como que eu saio, gente? Tem uns xizinhos Eu lá não do consigo lado ouvir esquerdo. você falar nada mais. Agora parece que você tá numa caverna. Oba, isso é bom. Parece que tá embaixo d'água falando. Aquela brincadeira de falar embaixo d'água. Tomara que seja nos Himalaias. Ai, tomara. Peraí, como é que eu saio, gente? Aqui, não saí. Tá, ótimo. Gente, obrigada aí pela paciência, mas faz parte desse processo como é que fala? De aparelhos eletrônicos, mas a gente espera um pouquinho, vai dar tudo certo, ela sai e volta. É melhor, o melhor caminho, né? Que bom, sejam bem-vindos. Ah, ela já entrou. Então, quem chegou agora, bem-vindos. Oba, vamos ver. Vamos ver, ó. Parece que melhorou. Para. Quer ver? Tá tendo interferência para ti? Não, aí tá melhor, melhorou um pouco. Acho que melhorou, vou Ai, ficar quieto. Vamos lá. vamos lá. Então, conta agora. Você estava contando, né, sobre a sua trajetória. Você falou do curso da Crispitânia, quer dizer, o contato com a Isso. Crispitânia. Aí agora você vai continuando aí. Né, nesse afastamento do banco, eu voltei a trabalhar e realmente eu não me sentia mais encaixada ali, né? Depois toda essa imersão no yoga, na Ayurveda, na alimentação, no autoconhecimento, na leitura, na calmaria, né? Naquela coisa de se meditar, na meditação, que foi uma coisa que eu comecei a fazer também. E o que aconteceu? E aí eu tinha um relacionamento na época e ele tinha filhos. E uma amiga, a gente conversando, ela, por que você não faz um curso para criança? Enfim, eu te conheci. Fui atrás, conheci a Cris. Realmente foi uma coisa assim, muito um marco divisório. Esse curso, Como Ensinar Yoga para Crianças da Cris, é muito maravilhoso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, eu não estou ouvindo nada, eu estou ouvindo tudo assim. Eu estou falando, mas vocês estão me escutando? Estou ouvindo tudo super Ah, bem. então tá. Então, Eu maravilha. espero que todo mundo esteja. Se todo mundo puder dar um okzinho aí. Por favor. Tudo bem. E você está me ouvindo bem? Mais ou menos, mas eu consigo ler Pode deixar, a gente vai. Não, você chegou então na yoga para criança, né? Até pela Isso. questão das crianças, eu lembro que você teve até experiências de yoga com eles, né? Com seus enteados, né? Então eu gostaria que você agora nos contasse um pouco sobre a sua atuação com as crianças, as experiências que você teve, aquelas que realmente foram valiosas, que te tocaram de alguma forma. Porque antes, né, de você chegar no teu trabalho, é interessante a gente saber que você fez parte disso, né? Que você teve Sim, experiências interessantes com as na crianças. Então, vivência, vivi na pele, né? Eu acho que é isso que é o importante. e você contar pra gente como foi isso, né? Como foi você ter essas vivências e quais foram mais relevantes para você, né? Então, depois daí eu comecei a trabalhar lá em Apucarana, porque eu moro em Balneário Camboriú, né? Mas eu fiquei um tempo em Apucarana, na casa da minha mãe. E lá eu comecei a trabalhar num estúdio, dando aula para crianças mesmo. E aí foi fantástico, porque usei toda a metodologia da Cris, né? Essa metodologia lúdica, que a gente conta muita história, muita música, é desenho, é muita arte, né? No meio de toda essa filosofia, então, de todo esse ensinamento que é muito complexo, né? Que
que é tudo que a yoga traz, né, a gente consegue trazer para a criança no universo deles, assim, né. E as aulas eram com crianças de 5 a 7 anos, lá em Apucarana, quando eu iniciei. E a resposta das crianças eu acho que é muito bacana, assim, eu tive alunas que a primeira aula, a menininha de 7 anos, síndrome de pânico, não ia para aula, não queria brincar com as crianças, chegava na escola, falava que tinha um aperto no coração, imagina uma criança de 7 anos falar isso. E na primeira aula, a mãe chegou no outro dia e falou: o que você fez? Porque ela tá ótima, ela quer brincar, ela pediu que ela quer brincar, ela tá com saudade das amiguinhas. Receptivo muito rápido, né? Exato, Cris. Resolve tudo, né? Exato, é um troço assim que até me arrepia de falar, porque... Eu não lembro dessa experiência sua, sabe que eu tive uma aluninha com a mesma questão, ela tinha 5 aninhos, ela não queria ir na aula, não queria dormir sozinha, várias coisas assim da rotina, da vida, ela não queria fazer. E foi um mês de yoga, ela foi recuperando. Olha que linda, eu não sabia que você tinha tido essa experiência. Sim, que legal. E aí, assim, às vezes também eu tive vários aluninhos lá em Apucarana, né, muito bacanas, a gente brincava, a gente fazia muita arte. E quando eu vim para Balneário, eu continuei dando aula no estúdio. E aí eu tive alunos, eu dava aula mães e filhos. Então eu tenho um aluninho também que até hoje a mãe posta, ele tinha 2 na época, hoje ele tá com 5. Ela posta ele fazendo posturas e ela sempre lembra de mim e fala: a primeira professora foi a Ana Lu. Isso é muito gratificante, né, pra gente. Eu já tive também um aluno autista, então foi muito fantástico poder, assim, dar aula, porque eles são fantásticos, eles têm muito para ensinar pra gente, né, então, e eu aprendi aí a minha postura de como ser uma professora, então você vai aprendendo, né. E assim, para mim, a coisa mais fantástica de dar aula de yoga para criança é a resposta. É o que realmente acontece na cabecinha deles e eles começam eles são um vetor, né? Eles começam dentro da casa a mudar os pais, a mudar a avó, a mudar o aluninho, o coleguinha, ele se preocupa com o lixo, ele começa a ter uma preocupação com o entorno, que é o que a gente busca, né? Todo esse nosso trabalho, né? E aí, eu acho que seria bem interessante, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se já está no momento, da gente pensar assim, talvez tenha acontecido ou não, né? É uma pergunta que eu quero te fazer. Se aconteceu ou não algo extraordinário, né? Nessa sua experiência, que te conduziu, né, ao trabalho, a esse lugar do trabalho científico, né? O que te levou a isso? Aconteceu algo especial, algo extraordinário ou não? Ou você simplesmente decidiu, enfim? Ou se você tem mais alguma coisa ainda para falar das suas experiências com as crianças, né? Eu acredito assim que o extraordinário foi começar mesmo a trabalhar com eles, porque assim, eu acho que eu entro no universo deles, eu acredito que eu sou uma criança super ali, né? Ainda tô ali nessa, porque eu entro no universo, se tem 2 anos, eu também tenho 2 anos, se tem 5 anos, eu tenho 5, se tem 7, eu tenho 7. Eu acho que essa linguagem que a gente aprende no teu curso, a falar com eles de forma igual, né, sem aquela coisa muito de mestre e aluno, que claro que a gente que tem os nossos mestres, que a gente reverencia e eles estão acima, mas a gente consegue com a criança fazer uma ligação, né, maior, assim, igual. E no teu curso eu acho que isso foi o marco, foi realmente a vontade. Aí quando eu tive também em Apucarana uma oportunidade de fazer alguns trabalhos em escola, de levar, porque a gente queria, na verdade a cidade é pequena e a gente queria fazer um trabalho de disseminar mesmo a yoga, a prática para todo mundo, né? E aí a gente começou, eu fui levando nas escolas, então eu fiz contação de história, das tuas historinhas, eu contei a história do leão, eu contei a história da árvore, eu já contei a história da ponte, e aí faço, então é muito legal. E daí eu comecei a ver que como eles gostam muito. Aí você vê aula de escolas que oferecem yoga só para escolas particulares, né? Aí eu comecei a procurar um mestrado, eu gostaria de seguir a carreira acadêmica, que eu sempre quis, então eu falei, vou voltar. Achei esse mestrado em políticas públicas, falei, gente, por que não, né?
Se existe uma política pública de saúde, que são as PICs, né, que contempla yoga, meditação, acupuntura e todas essas terapias holísticas na saúde, no SUS, por que não ter uma política pública de formação de professores ou de educação a yoga também dentro das escolas, né, como uma prática, como curricular mesmo. E aí Que foi lindo. isso, assim, foi isso que me deu E daí, boom. que lindo, né? Quer dizer, você teve essa oportunidade, né, de ir para lá e de ter essa experiência em vários, em estúdio, em escola e tal. Então, isso é muito rico, né? Então, Nanu, então agora seria bem interessante a gente entrar no teu trabalho, né? Então, vamos Nossa. imaginar que a gente está com aquele papel na mão, que você, né, todo o teu trabalho ali organizadíssimo, né, dentro de todas as normas, né? Porque tem as normas para fazer o trabalho. Vamos imaginar que a gente está adentrando nesse seu trabalho. Então, conta para gente sobre as bases filosóficas dele, né? Porque o trabalho ele tem uma base filosófica muito interessante, então acho que seria bom agora a gente começar a adentrar e adentrar exatamente pela base, né? Do que ele Sim. propõe em termos de base filosófica, né? Então, nesse trabalho, nessa pesquisa, eu utilizei os autores clássicos, né, que trouxeram a filosofia da yoga para nós, que é Patanjali, né, são os Yoga Sutras. Então, a base do meu trabalho é Patanjali, são os Yoga Sutras, que são os 200 aforismos, né, sobre toda a cultura, a filosofia yoga que trouxeram para gente. Aí eu usei um livro do Satchidananda, Swami Satchidananda, que foi uma tradução. Tá bem? Tá ouvindo? Tá tudo bem. Tá ótimo. Que bom. Uma tradução do Swami Satchidananda, então eu peguei esse livro, que foi a minha base. Além dele, eu também usei, pegando, né, todos os autores da yoga, Hermógenes, Iyengar, Yogananda, Krishnamurti. Então eu peguei os clássicos e com eles eu procurei autores da academia que dialogassem e que fossem dessa linha pedagógica mais humana, né, mais sensível, mais pacífica. Daí eu encontrei na Maria Cândida Moraes, Edgar Morin, Nicolesco, Humberto Maturana, Saturnino de la Torre, Capra, que são autores que falam em uma mente planetária. Eles falam que que a nossa vida é constituída através de ensinamentos coletivos, através do amor, do autocuidado. Então eles falam muito dessa mente planetária, da consciência planetária, que é o que os yamas e niyamas, toda a filosofia, né, da yoga traz pra gente, que é essa mente que a gente é parte de um todo, né? A gente é parte de tudo, a gente tem que cuidar de tudo, de todos, para tudo estar em harmonia, né? Então, eu busquei unir os pilares do yoga, yamas e niyamas, com os autores da academia e assim promover esse diálogo para trazer esses ensinamentos valiosos, né, para o Ocidente, para as escolas, para o dia a dia mesmo, para trazer para a gente, para não ser só uma coisa que só quem faz yoga conhece, só quem estuda Vedanta conhece, né, Cris? Né, são aspectos muito práticos e muito do dia a dia, né? Exato. Porque eu sabe, com os meus alunos, né, que a gente tem feito vários para casas, né? Porque no meu curso agora online informal tem alguns para casas. E quando eu vou olhar os alunos fazendo para casa, fica cada vez mais claro, né? O quanto que esses conceitos, essa filosofia que você acabou de dizer, elas são muito práticas, elas são muito palpáveis para o nosso dia a dia, né? Imagina também para a criança, né? Então é tão bonito você ter isso como a base do teu trabalho, né? Aí, dentro disso tudo, né, dessa base que você acabou de colocar, existe um aspecto que eu achei também muito valioso no teu trabalho, que você coloca sobre a questão de aquisição de competências e de habilidades necessárias para que esse trabalho possa se desenvolver dentro
da educação, né? Dentro da educação infantil, né? Então, você pode contar para a gente um pouco sobre essas competências e essas habilidades que você descreve, né, no seu trabalho. Então, assim, o trabalho é uma proposta de formação para docência, né? Então, e a formação para docência, ela envolve toda essa interpretação crítica de novas propostas educativas. E esse olhar ampliado, hoje em dia, tem que acontecer, né? E a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela orienta os propósitos educacionais dos educadores da educação básica, né? Ela orienta e desafia eles a revisar constantemente esse foco conteudista e ampliar recursos. Então, na BNCC, eles colocam na lei que as habilidades são práticas cognitivas e socioemocionais, e elas aparecem na forma assim, o eu, o outro, o nós, o corpo, gestos, movimentos, traços, sons, tudo que realmente, espaço, tempo, as relações, tudo que transforma. Então, são as habilidades. E as competências são definidas como a mobilização de conhecimentos. Então, são os conceitos e procedimentos. Daí é o pensamento científico, crítico, criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho de projeto de vida, o autoconhecimento, o autocuidado. Então, ou seja, habilidades e competências são as atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida, né? Então, para ter um pleno exercício da cidadania, para ter o mundo do trabalho. Então, é isso que diz na BNCC. Então, o que eu trouxe, unindo isso, né? Toda a filosofia, os pilares da yoga, junto com esses paradigmas educacionais, para quebrar, né, esse conteúdo conteudista, assim, e a BNCC traz essa... Eu acredito que coube, assim, as habilidades e competências que a BNCC traz, né, que é a lei, porque a gente tem que fazer uma coisa muito... ao mesmo tempo que é um trabalho fenomenológico, né, não é tão cartesiano, eu preciso ter a base científica, né? Então, eu acho que eu consegui, nesse trabalho, na proposta das aulas, desenvolver essas habilidades e competências, conseguir nas aulas, nos estudos, nas práticas, a gente vai conseguir desenvolver habilidades e competências para melhorar a formação, a vida. Essas habilidades e competências que você está falando super conversa com os conceitos da yoga, né? Exatamente. Porque autocuidado, autocontrole, a empatia, o relacionamento com o outro. Então, se a gente pensar em todas as áreas do ser humano, né, no ponto de vista do corpo, no ponto de vista da mente, no ponto de vista das emoções, das relações, dos valores, né, das qualidades que você colocou, na verdade, isso tudo super conversa, né, com os textos da yoga, né? Então, exato. Bem bonito isso. Aí, Nalu, no seu trabalho também, você fala de 15 aulas. Que nesse trabalho contempla 15 aulas, na qual o educador adquire, através dessas 15 aulas, certos conhecimentos para que ele possa atuar com segurança dentro da sala de aula. Então, você poderia nos explicar um pouco sobre esse método que você, né, estruturado, algo, né, é uma estrutura de 15 aulas que ajuda o professor, né, a adquirir certos conhecimentos, habilidades e competências, né, e essas bases também, então, conta um pouquinho para nós como que, de uma maneira geral, como seriam essas 15 aulas. Então, essa proposta ela foi baseada nessa inclusão na formação dos professores, né, nos currículos escolares, e o yoga nas escolas ela é amparada em estudos científicos. A gente tem estudos científicos comprovados de que realmente colocar a yoga na formação de professores ou na escola transforma mesmo, contribui com todos esses saberes, essa ampliação de saberes, né? Então, assim, foi desenvolvida essa proposta de formação
que a gente chama de tecnologia educativa, mas é uma metodologia, né, como forma de... Ela foi organizada essa proposta ela foi organizada no sentido de valorizar a prática do yoga e a formação de uma consciência ecológica, né? De uma maior consciência ecológica dentro da prática de yoga, dentro de estudar essa filosofia. Então, a proposta ela envolve posturas físicas, meditação, teoria da filosofia do yoga, aliada também ao contato profundo com os elementos da natureza, porque cada aula, cada intervenção tem um tema. Ela está organizada em 15 sessões, de 1h30, basicamente, cada. E nela, então, são desenvolvidas as práticas com esse objetivo específico da pesquisa. Que os meus objetivos da pesquisa foram compreender a proposta, né, com tudo que eu li, identificar os princípios do yoga, que foram os yamas e niyamas mais pertinentes a uma formação pessoal e profissional ali que eu encontrei, que são vários, todos são, né? Mas na verdade eu peguei os mais condizentes no caso. Depois refletir. Algo que seja bem prático, né? Para as pessoas. Tem que ser, porque não é como a gente que está imerso nisso, a gente vive isso, você vive há 20 anos, eu já vivo há mais de 10 anos, esse caminho do yoga, né? Então, pra gente, linda. Bem mais maravilhosa. E aí, assim, a gente realmente, a gente tá imerso mais nessa vida, então para nós é uma coisa mais fácil, porque é muito complexo, né? Todos esses ensinamentos e que na verdade é o cotidiano da vida, é o que a gente faz, a gente acaba vendo que isso é para tudo, né? E aí os objetivos, então, e no final foi organizar uma proposta que fosse adequada à formação profissional. Porque, voltando lá, minha pesquisa era dentro da política pública e como eu trabalhava como orientadora, trabalhava na residência pedagógica, que já é uma política pública de professores, né, de educação, eu me inseri nela. Então, essa proposta envolve diferentes estratégias metodológicas, diferentes recursos, registros de textos, ilustrações, imagens, músicas, jogos, exercícios corporais, envolve a construção de recursos didáticos, porque tem até uma intervenção que eles montam uma aula. Então, e o procedimento da proposta, ele foi organizado conforme nós pedagogas, né? Então, é um plano de aula realmente, e ele contempla a apresentação temática, o propósito, a estratégia do percurso, a unidade temática, os recursos didáticos e a avaliação. Todas as aulas contemplam esse método, essa linha. Estrutura. E aí, perguntando aqui, Nalu, é uma proposta, né, dessas 15 aulas, mas é somente para a preparação do educador. Não. Também envolve uma... Sim, então é isso que eu vou chegar nisso. Então, a ideia central da pesquisa foi colaborar no desenvolvimento dessa atitude crítica e criativa diante dos problemas e criar um ser capaz de ter mais discernimento, né? E se transformar num educador transdisciplinar ou num cidadão transdisciplinar, né? Então, a gente quis apresentar a yoga fazendo essa conexão com os diferentes elementos para poder perceber essa conexão ecológica e para essa volta dessa ancestralidade, do nosso resgate de quem a gente é, né? Porque a gente precisa formar professores sensíveis. E não, essa proposta não é exclusiva para professores. Ela foi feita nesse meio, porque era o meio que eu tinha... Ai, obrigada. Era o meio... Aí, ó, o áudio não tá bom. Peraí, deixa eu ver. Agora melhorou? Ai, meu Deus. Gente do céu, que papelão. Tranquilo. Tá todo mundo ouvindo bem? Que alguém pode dizer? Eu tô ouvindo você muito bem. Para mim tá ótimo. Tá.
E então, essa Agora, proposta, então, ela foi. Agora ficou é. ruim. O que será? Você desfigurou. Eu vou tentar tirar o fio, deu? Alô? O roteador? Tô, melhorou? Vamos ver sem para ver. Vai. E, Vai falando. Vai então, contando. então, essa proposta foi feita nos moldes da política de professores, de formação de professores. Porém, assim, se uma pessoa quiser fazer essas intervenções com seus alunos, se ela já dá aula, ou se ela quer, vamos dizer, ela quer fazer uma com os professores da escola dela, ou ela quer fazer uma proposta no estúdio dela. Isso pode ser usado em qualquer lugar, na própria empresa, com os funcionários. Então, eu fiz uma proposta que realmente não tem posturas assim, malabarismos, são posturas básicas, né? Então, assim, não também para ter a responsabilidade, né? Porque não vai ser um professor assim, que fez uma formação e que realmente tem a estrutura para poder corrigir um aluno, né? Então, não é nada disso. É simplesmente, é mais a meditação, é mais uma interiorização, um autoconhecimento, um aprender a respirar, porque tem muitas práticas de respiração que também são leves, né? Não são nada das práticas que a gente sabe que são muito sérias e que realmente não é fazer uma brincadeira de respirar. Então, tipo assim, eu realmente honrei muito o meu caminho do yoga, a minha vida de yogi, né? Eu acredito que eu consegui honrar todos os meus mestres, tudo que eu aprendi, e consegui trazer para nossa realidade, porque a nossa realidade escolar brasileira, de escolas, né, precárias, de todo mundo que precisa realmente Eles estão muito distantes de tudo isso, né? Estão muito distantes da yoga, distantes da meditação, distantes da consciência respiratória, né? Então, você procurou simplificar, né, Nalu? Isso. E aí, Nalu, você me falou que teve um projeto piloto, né? Sim. Então, você acha que já está no momento ou você quer falar mais alguma coisa Não, sobre vou falar dele já. Está no nosso roteiro. o que você fez na Univale, também numa escola estadual, né? Então, e fala sobre o projeto, sobre a receptividade também das crianças, né? Eu gosto tanto assim de falar dos projetos, mas quando os projetos têm criança, é tão gostoso ver o coração das crianças, né? O A coração gente que assim. trabalha com as crianças, a gente que quer levar esse legado para as crianças, né? Os olhinhos já ficam brilhando, a gente já fica toda arrepiada, o coração já fica batendo, porque é muito gostoso a gente saber o que acontece com as crianças. Então, conta pra gente sobre o projeto em si, na Univale, na escola estadual, e a receptividade, né, dos petiticos. Então, assim, 2019, que foi o primeiro ano do mestrado, 2019, né? 2020 foi pandemia, 2019, que as aulas ainda eram presenciais. A gente teve essa ideia, né, junto com a minha orientadora, de fazer essa pesquisa. E aí, então vamos fazer um projeto piloto para ver como que é. Então, eu fiz 10 aulas, daí foi uma coisa bem menos aprofundada, foi uma apostilinha básica para eles, yamas e niyamas ali, uma coisa assim, sabe, uma coisa, e joguei os alunos ali. Então, assim, a gente fazia aulas no ginásio da Univale, aulas de 1 hora, e a gente fazia meditação. No fim, a gente sempre tinha essa avaliação, o que tornou, o que fez bem, o que não fez. E também, alguns dias, eu ia na escola que eles trabalhavam, eles faziam parte dessa residência pedagógica, eles eram os estagiários do momento da CAPES, faziam estágio nessa escola estadual de ensino médio, e eu ia lá em Itajaí, uma escola linda, assim, é aquilo, né? Escola estadual, é tudo muito precário, e as pessoas são muito maravilhosas, você vai assim, e a receptividade, nossa, é yoga, meu Deus, e todo mundo muito feliz, eles ficavam ansiosos, assim. Aí eu participei de algumas
vezes, na aula de educação física com os alunos, mas não fazendo yoga, só conhecendo eles e conversando. E a gente fez um aulão final com os alunos da 7ª e da 8ª série. E com os professores que daí, no caso, fizeram essa formação comigo, tendo os professores, né, assim, me ajudando a auxiliar os alunos. Eles aprenderam. Isso, exato, puderam aplicar. E aí foi muito legal, assim, porque muitos alunos faziam posturas mirabolantes e aí os meninos mais velhos imitavam. Então você vê assim que faz muita falta, né? Faz muita falta, porque eu acho assim, a primeira prática, quem faz uma prática de yoga que sai, fala assim, nossa, mudou alguma coisa, nossa, me senti valorizada, porque aquela coisa da autoestima, né, Cris? A gente respirar, a gente falar, a gente ouvir coisas boas, a gente, né, isso ajuda muito no nosso coração, na nossa alma. Você foram vários grupos na Lu, ou foi um grupo só? Por exemplo, você teve um grupo só. Não, foi um grupo só, foram 3. Qual a faixa etária? A faixa etária dessas pessoas? E 7ª e 8ª série, eles tinham 12, 13, 14 anos. E aí eles. Então aí você vê, porque é nessa idade, eu acho, que também agora, né, as crianças, mas nessa idade deles, ali com 14, eles têm mais esses problemas de né, de falta de autoestima, de saber quem sou eu. E a gente fazer, em uma aula, eu já vi que eles ficaram muito felizes, eles se sentiram valorizados. Essa é a palavra, a valorização de se sentir, por ser, né, eu tenho valor nesse lugar, eu tenho valor. Então, eu acho que a gente consegue perceber isso. A gente consegue transmitir para eles com esse nosso amor, com essa nossa fala doce, né, que a gente aprende. A gente consegue trazer essa coisa de eu sou importante. Então, eu acho que isso foi muito legal. Depois disso que acabou, né, esse projeto, os alunos continuaram a fazer o estágio e aí eles deram algumas aulas, eles fizeram algumas brincadeiras com os alunos. E eu, assim, até quando eu fiz o estágio lá, eu tinha aquelas cartinhas de baralho, de joguinhos de memória, eu disponibilizei para eles criaram para ter na escola. Então, eu acredito assim, esse trabalho foi também um trabalho de disseminação, como aquele lá em Apucarana, e foi para mim perceber que realmente estou no caminho certo, vou fazer essa pesquisa, esse é o meu projeto de mestrado. Então, foi muito bacana, e disso saiu um artigo científico também, que já está disponível. Quando colocar no Google lá meu nome, esse artigo já está disponível. Como que a pessoa pode ter acesso a esse método? O que ela, por exemplo, se a pessoa quer conhecer o método, e se ela também teria condição de fazer algum tipo de supervisão com você, então acho que você podia falar um pouco sobre isso, né? Aonde que encontra, né? Esse método. Ela é uma dissertação pública, né? Ela vai ser, assim, como eu terminei e eu enviei agora em maio, ela ainda não está disponibilizada no site da Univale, na biblioteca, que é o Sistema Integrado das Bibliotecas da Univale. Mas eu deixo meu e-mail para vocês, quem quiser eu já disponibilizo, o meu WhatsApp também, aliás, meu Instagram, pode me mandar uma mensagem. Que eu colocar a gravação disponível, o que você escreveu aqui, o e-mail e o teu Instagram, que a gente já colocou o Instagram na hora que divulgou, mas eu ponho também, porque daí a pessoa teria acesso, isso, né? Porque eu mando sem problemas, porque como ainda não está disponível, porque eu acredito que daqui a pouco já vai jogar lá no Google e já vai aparecer, né, como as dissertações. Então, eu disponibilizo. E esse método, né, ele foi desenvolvido para uma política pública de formação de professores, mas ele é uma metodologia que pode ser utilizada até em casa, eu acredito, né? Uma família grande que tenha filhos, ou os amigos que queiram fazer 15 aulas, porque é como um curso, né? Uma imersão. Exato. Então, vamos fazer entre as amigas, entre os amigos. Então, é uma coisa assim para todos mesmo. Também eu acho que a gente tem que... Yoga é para todos, né, Cris?
né, para todo mundo. E assim, eu também ofereço consultoria, monitoria, né? E caso algum professor queira me contatar, a gente pode fazer, posso eu ser a instrutora dessa formação, com todo prazer, vou adorar. É que agora está tudo online, né? Essa proposta, ela ia ser aplicada, ela não foi aplicada nessas 15 aulas finais, né? Ela ia ser aplicada, porém em 2020 começou a pandemia, e aí a gente viu que não ia ser viável aplicar, e além do que, para a gente aplicar uma proposta tão complexa, eu acredito que tem que ser um doutorado. Mestrado são só 2 anos, doutorado são 4. Então, é um projeto meu de aplicar, de melhorar isso e de fazer uma aplicação, porque eu quero, né, seguir no doutorado. Então, essa também é um sonho, que eu quero continuar com isso. Né? Você fizeram um projeto piloto, que você teve bons resultados no projeto piloto, tanto Exato. do ponto de vista do adolescente que participou, né, e que pelo que você falou também dos educadores, né, que replicaram, né, então teve essa aplicação do método, né, então isso é maravilhoso. Isso, Bom, então, as pessoas podem ter acesso a isso, né, como você falou, né, para todos, quer dizer, então todo mundo que tiver interesse em conhecer essas 15 aulas, esse projeto como um todo, tá, a dissertação, né, está disponível isso eu através disponibilizo. Se vocês quiserem, a gente quer uma formação com você, eu também trabalho, né? Eu sou instrutora de yoga, eu sou professora, sou educadora, então a gente pode conversar. Então, eu fico à disposição, assim, porque o que eu quero mesmo é disseminar, eu quero mostrar mesmo esse trabalho, e eu quero que outras pessoas utilizem eles, que façam residência de faculdade. Por exemplo, alguém de escola, né? Porque como é um projeto principalmente para fazer essa formação integral do educador e também da criança, às vezes até alguma escola pode ter o interesse de conhecer mais profundamente. E eu estou Então, à disposição. olha só. E aí, Ana Lu, seria até interessante agora você falar um pouco sobre essa questão da formação do ser humano de uma forma integral, porque é o que você falou, dentro de todo o contexto do teu trabalho científico, está principalmente, né, essa questão da formação integral. E quais são esses aspectos, né, os principais aspectos que contempla essa formação integral, né, dentro da proposta, né, do seu trabalho? Acho que você podia falar um pouquinho sobre isso agora, né? Então, assim, um ser humano integral, né, que toda essa base, eu falo muito disso na minha pesquisa, ele é aquele cidadão que sabe que faz parte do planeta, né, que vive a partir do fortalecimento da harmonia do seu bem-estar físico, psicológico, social, espiritual, emocional, e tudo ao meu entorno faz parte daquele desenvolvimento meu, pessoal, tudo ao entorno. Então, ele é aquele que ele vive o processo, né? Ele se preocupa com o todo, com o futuro, que ele cuida da natureza. Ele realmente se sente em uma comunidade. Então, esse é um ser considerado um ser humano, um ser integral, né? Tem uma consciência plena, ecológica e integral, que está integralmente aqui, né? O bebezinho é um ser integral, né? Ele tá no aqui e agora, né? Então é aquela coisa que a gente medita tanto que está no aqui e agora, a gente vê o aqui. Essa é a integralidade que a gente busca, né? Que eu acredito que é o que eu escrevi. Então, com nossos estudos, a gente entende que desenvolver tecnologias educativas, colocando o yoga, vai trazer essa reconexão do ser humano com aquela natureza sensível e pensante, e vai despertar o olhar crítico dele para a vida, né? Para a vida em si, para a prática. Então, e com as crianças, principalmente, o trabalho do ser humano integral vai desenvolver nas crianças, a gente vai conseguir trabalhar o papel das emoções, né, nas crianças. E aí, eu acredito que aí a gente está trabalhando a integralidade, você conseguir controlar emocionalmente, é você estar integral naquilo, na cena, na história, né?
E dentro do trabalho integral, né, Nalu, uma coisa que eu acho muito lindo na yoga, porque a yoga naturalmente em si, né, cada postura, cada respiração, cada relaxamento é psicofísico, né? Então, quer dizer, você não está trabalhando só o corpo, né? Você trabalha o corpo, você trabalha as emoções. Aí, consequentemente, as pessoas fazendo esse trabalho, né, com o corpo, com a mente, com as emoções, ela vai influenciar nas relações, né? Por mais que a gente tenha os nossos desafios, né, nas nossas relações, que a gente veio aqui, eu acho que é a escola das relações, né? A gente veio aqui aprender a se relacionar, que realmente Uhum. é um grande desafio para o ser humano, né? Então, a prática da yoga em si, ela já oferece isso, né? Então, Já provavelmente, com traz certeza, esse traz essa ancoramento, integração né? que você disse. Então, isso é maravilhoso. Aí, agora, assim, no ponto de vista das crianças, né? O que que mais contempla no teu trabalho em relação à criança, né? Ao processo, porque assim, para a criança chegar, né, nesse processo de aprendizagem para uma formação integral, né? Então, o que que traz assim no teu trabalho em relação à criança? Quer dizer, de repente tem aspectos que você trabalham com o educador que vai naturalmente influenciar a formação da criança, né? Como é que você diz sobre isso dentro do teu trabalho? Eu acredito que os aspectos principais, assim, para a criança, é essa formação, né, dessa consciência, desse empoderamento, dessa autonomia, e o professor, porque assim, a criança ela é uma esponja, né? Ela vai absorver o que ela vai receber. Então, se a gente forma pessoas que tenham uma preocupação em transmitir uma educação mais sensível, vai chegar na criança nessa linguagem, né? Então ele já vai adquirir essa linguagem sensível, essa dentro dele, né? Então eu acho que esse sentimento de empoderamento, de autonomia, esses sentimentos cultivados que desde pequeno se a criança cultiva, ela pode virar uma liderança futura, né? Uma grande liderança. Que é isso que a gente está precisando hoje em dia, né? A gente tem falta de lideranças no mundo, né? De grandes lideranças que realmente observem com empatia, com tudo. E se a gente trabalhar esse papel das emoções das crianças desde cedo, usando o yoga, a gente vai conseguir que eles cresçam mais, mais, mais assim, Puros, né? embasados, né, Cri? Mais embasado, porque é o que você falou, a emoção vai bater, a gente tem horas, tem altos e baixos. É mais Mais pronto. sólido, mais assim, porque assim, a gente vê ansiedade hoje em dia, a gente vê criancinha pequena que não dá conta, e a gente também não dá conta, né? Mas então, se a gente. E a gente busca tanto esse autoconhecimento quando a gente cresce, né? Quando a gente fica mais velho, a gente está buscando até hoje. Então, vamos fazer isso com as crianças. Eu acredito que esse é o papel de fazer um ser humano integral, eu ser um ser humano integral e eu fazer isso com as crianças, com os meus alunos, com os meus filhos, com os meus sobrinhos, né? Com isso, eu ser o vetor. Eu acho que esse trabalho ele puxa muito nisso, na formação docente como sendo um vetor, porque o futuro do mundo são as crianças e a gente como educador a gente está aqui para melhorar, né? Para fazer com que eles. Tão lindo isso que você está colocando, porque eu acho que nunca foi tanto divulgado a yoga, nunca esteve tão presente na nossa vida e na sociedade como agora, né? Então, ter um projeto como esse, em que outras pessoas podem ter acesso, e diferentes profissionais, né? Como você Uhum, falou, isso é maravilhoso, né? Porque é uma possibilidade muito genuína para as pessoas de poderem estar estudando e até recebendo esse conhecimento para aplicar, seja na tua casa, na escola, ou enfim, no entorno, exato. independente do seu entorno. Então, eu acho muito lindo, sabe, essa fase que a gente está vivendo, em que a yoga está sendo muito falada, principalmente agora, depois da pandemia, que ficou todo mundo muito no online, teve esse lado lindíssimo, né, essa parte maravilhosa de mais e mais pessoas poderem ter acesso a isso, né? E nesse trabalho como você está colocando, na maneira como você está colocando, de ser para todos, né?
Então, é uma possibilidade muito genuína e linda, né, para as pessoas. Agora, seria interessante, Nalu, que a gente está chegando nos últimos minutinhos, você falar um pouquinho, assim, tipo, o que você gostaria de falar para quem é professor de yoga e está querendo adentrar essa... é, conhecer o teu trabalho, para quem não é professor de yoga e que tem interesse em yoga para criança, eu acho que seria muito gostoso agora você falar um pouquinho o que você diria para essas pessoas, tendo como base, né, o teu trabalho científico, né? Então, como a gente já falou desde o começo, né, esse trabalho foi realizado dentro do mestrado de políticas públicas, porém ele é uma formação, uma proposta de formação pessoal em primeiro lugar, né? Então, ela pode ser desenvolvida em qualquer ambiente, onde qualquer grupo queira se reunir, com o propósito de aprender, de trocar aprendizagem. E, assim, eu acho que para os professores, né, que querem adentrar na área, adentrem, vão, tudo, se joguem. É um caminho sem volta, como a gente fala, né, Cris? Que o yoga é um caminho sem volta, porque você entra realmente, você vê, em primeiro lugar, o teu bem-estar, e assim, eu acho que quando a gente está bem, a gente consegue passar isso, né? Que se a gente não está bem, me desculpa, não vai ter nada que fazer melhorar. E assim, eu acredito que quanto mais pessoas aplicarem esse método, mais a gente vai ter disseminadores de yoga no mundo, dentro das salas de aula, nas casas, em estúdio. E dessa forma a gente pode construir uma egrégora de seres que realmente estão nesse planeta para honrar cada vez mais, integralmente, a nossa trajetória. Né? A gente está aqui, não é à toa, e a gente tem que honrar. E a gente tem que... As crianças, nossas crianças são maravilhosas, é uma delícia trabalhar com crianças. Gente, quem não trabalha, trabalhe. Quem nunca faz o curso da Cris. É sensacional. Nossa, é uma aula, é um presente. Diga-se de passagem que vai começar em setembro. Quem quiser, é só no link da Bel. Mas, assim, a Ana Lu, Isso aí. super obrigada, sabe, assim, por essa oportunidade de conhecer. Eu fiquei super feliz quando eu vi, falei com você que eu vi o seu trabalho científico. Eu fiquei um tempão naquela aula sua com o teu professor. Eu achei aquela aula incrível. Até gostaria que você me mandasse o link, porque daí eu tinha alguma coisa de pegar o finzinho. Eu não assisti o fim. Então, assim, eu achei aquela aula também muito interessante. Eu tenho no Enfim, YouTube né? ela, Então, eu que lindo. disponibilizo. Passa o link para mim. Então, assim, que lindo, né, que Passo. você teve essa oportunidade, né, de fazer esse trabalho, que você ainda está com a intenção de ainda aprofundar mais no doutorado. Então, desejo que você realmente, assim, consiga que esse trabalho, né, como você está disponibilizando para as pessoas, que mais pessoas possam ter acesso e que as pessoas possam aplicar efetivamente isso nas suas vidas, né, para ter essa transformação que você falou, porque realmente a yoga é incrível, né? A gente começa a praticar, a gente vê os resultados muito rápidos. Eu fico impressionada assim com os professores que estão me vendo, professores que não tinham nem sabiam direito o que era yoga, mas que sentiam o chamado que tinha que trabalhar com yoga, e pessoas que passaram, viraram instrutores de yoga depois que começou a entrar em contato e vi a grandiosidade, a profundidade, o quanto que é uma área belíssima. Aí, naturalmente, a É, pessoa já vai, já faz uma formação, já vira um professor de yoga também de adulto, né? Eu fico super feliz quando os meus alunos acabam saindo do curso de yoga para criança e já fazem uma formação de adulto também, porque exato. percebem, né? O quanto que a gente pode ir se aprofundando e estudando, né, cada vez mais. Então, assim, é muito lindo, né, você ter adentrado nessa área científica, eu acho maravilhoso isso. Eu tenho até uma cunhada que é médica, a gente anda conversando há algum tempo de fazer algo, sabe, assim, mais científico. A yoga, ela é pediatra, Que que tem legal. tudo, a ver, né, são duas áreas que super conversam, né? Uhum. Então, super obrigada, Nalu, adorei estar com você, Ah, eu muito também. gostoso.
E lembro do dia que a gente se encontrou aqui em Floripa, né? Que você veio aqui, daí a gente Delícia! gostou Foi uma e que a gente delícia. Nosso almoço. né? Aí eu não sei se você quer dizer mais alguma coisa para as pessoas, para finalizar, daí você fica à vontade. Eu quero só agradecer e fazer esse papel de disseminar esse Agora, conteúdo. Muito rico para mim, muito bacana, está muito quebrando um transformador. Eu aprendi muito, tenho que agradecer tudo. E eu quero mais ter uma legião de pessoas, de professores, de gente que vai em escolas, que ensina para as crianças, para os filhos. Eu quero mais, eu sou dessa aí, eu quero que todo mundo pratique, que todo mundo consiga viver um pouco dessa filosofia do yoga e que isso é o que a gente vai querer para a vida, para a nossa vida, para o nosso profissional, nosso pessoal. Eu desejo que todo mundo fique bem. E é isso aí. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adorei muito mesmo. Adorei muito, 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 muito de coração. super boa sorte, né? Que cresça cada vez mais e que mais pessoas tenham acesso. Então, um beijão muito Isso aí. grande no Isso teu aí. coração para todo mundo que esteve aqui, né, Obrigada. conosco. Aqueles também que vão ainda, né, assistir a gravada, que eu vou deixar gravado no meu Insta, né, e que mais pessoas possam ter acesso. Namastê, minha linda. Que bom, um abraço. Obrigada. Um abraço grande. Obrigada para todo mundo, tá? Um Um abraço beijo. aqui, todo mundo que ainda vai estar junto depois. Aí. Tchau, Beijão, tchau. Nalu. Namastê. Beijo. Beijo, Namastê, namastê. Cris. Obrigada. Um dia a gente vai se encontrar e você vai contar as experiências Como que a que gente desliga? aconteceram, né? Aonde que Oi? foi as experiências, né? Aí depois a gente vai se encontrar para você contar as experiências, aonde foram as experiências, né? É, quem que teve Isso, com acesso? todo mundo, isso. Quero saber todas As pessoas que os tiverem relatos. acesso à informação, elas poderiam te procurar para contar, e depois quem teve Eu acesso quero. através de você, eu quero saber também, Ai, tá verdade, eu bom? também, gente. Vamos conversando, vamos trocar ideia e meu contato tá aí. Muito obrigada. Estou à disposição. Nada. Tchau, Nalu. Beijo. Beijo, tchau.